de silêncio e virar para frente, prestar atenção aqui. Então, na aula de hoje, vamos falar sobre Oliver Cromwell, uma figura aí central no processo aí de liberalização na Inglaterra do Reino Unido, um processo de transição aí de uma monarquia absolutista para uma monarquia constitucional. O absolutismo foi o regime político que existiu na Inglaterra e também na Europa durante a transição da Idade Média para a Idade Moderna. O poder absoluto concentrava-se nas mãos dos reis. Eles eram executivo, legislativo e judiciário, ou seja, eles mandavam e desmandavam. Eles faziam as leis e mudavam as leis de acordo com o interesse dos reis e designavam juízes que julgavam de acordo com os interesses do rei. Então, a monarquia absolutista, o poder se concentrava nas mãos dos reis. Existiam dois teóricos, dois filósofos que defendiam cada um por motivos diferentes o absolutismo. Nós temos o Jacques Bossuet, que dizia que o poder absoluto deve estar concentrado nas mãos dos reis, porque é um direito divino. Se o sujeito chegou a rei, é porque é da vontade de Deus que ele seja rei. Então, se é a vontade de Deus, o povo tem que acatar e se submeter. Então, são súditos. Jacques Bossuet, então, defendia o direito divino dos reis, o direito divino dos reis. Então, era rei por vontade de Deus. E se é a vontade de Deus, o povo tem que aceitar. Já outro, de forma laica, defendia também o absolutismo, que era o Hobbes. Para o Hobbes, o homem no estado de natureza vivia no estado de guerra de todos contra todos, porque o homem é o pior inimigo do próprio homem. O homem é o lobo do homem. O homem é mau por natureza, egoísta. Então, por isso é necessário criar um estado forte, um poder absoluto, para que assim freie os nossos ímpetos violentos. O homem, se ele fosse deixado à sua própria sorte, sem o Estado intervir, ele viveria se matando, se roubando, se escravizando. Então, o Estado, ele existe, foi criado com poder absoluto para poder garantir um mínimo de paz e segurança. E aí, nas mãos do Estado, do rei, do governante, ele deve ter o poder absoluto para que assim ele possa garantir a paz e a segurança. Ele deve ter o poder absoluto sobre as nossas vidas, sobre a nossa liberdade, sobre os nossos bens. Se a gente apresentar uma ameaça para a sociedade, o rei, o Estado, o governo pode tirar a nossa vida, pode nos matar, pode nos prender, tirar a nossa liberdade, pode tirar os nossos bens também, confiscar os nossos bens. Eram dois teóricos que defendiam aí o absolutismo, Jacques Bossuet e Thomas Hobbes. O Oliver Cromwell está nesse processo de transição. Ele é um puritano. A Inglaterra passava no Reino Unido por guerras religiosas. Já havia acontecido a reforma protestante na Inglaterra. Henrique VIII tinha separado da Igreja Católica e criado a Igreja Anglicana na Inglaterra. E aí a Igreja Anglicana perseguia os católicos e perseguia os puritanos, que era a religião do Oliver Cromwell. O Oliver Cromwell participou desse processo de perseguição das outras religiões. E não havia essa liberdade religiosa na Inglaterra nesse contexto. Rompeu-se com a Igreja Católica, mas não se abriu à liberdade religiosa, porque outras expressões religiosas passaram a ser perseguidas. Inclusive, muitos puritanos, fugindo da Inglaterra, foram parar nos Estados Unidos, nas 3 colônias, fugindo das guerras religiosas. Então, no século XVII, na verdade, a transição do século XVI para o século XVII, a Inglaterra vai passar por uma série de revoluções, uma série de processos históricos e revolucionários de guerras. Nós temos a Revolução Puritana, que começa a acontecer em 1640, e esse processo revolucionário vai culminar em 1689 e 88, com a Revolução Gloriosa. Nós tivemos a Guerra das Duas Rosas também, uma disputa aí pela quem seria a dinastia que iria governar a Inglaterra. Então, o Oliver Cromwell não é bem um filósofo político, mas ele defendia algumas ideias da filosofia política como um republicanismo, ou seja, ele era contra a monarquia, o poder nas mãos de uma só pessoa, um poder que atende os interesses de uma só figura, que é o monarca, que é o rei. Ele defendia o republicanismo, ou seja, a república. República vem do latim, res publica, ou seja, coisa do povo. Então o governo não deve atender os interesses do rei, mas os interesses do povo. Ele era um antimonarquista, ele era contra a monarquia, porque ele achava que esse poder centralizado, esse absolutismo, fazia com que as liberdades fossem suprimidas. Ele que era um líder religioso, na verdade, ele começa como um líder político e militar.
Mas ele estava preocupado também com a liberdade religiosa, mas a liberdade religiosa para a sua religião, que era a religião puritana. Porque ele vai ser responsável posteriormente, quando ele chega no poder, por perseguição a católicos. Inclusive, Thomas More, um católico, ele vai acabar morrendo ele. Na verdade, foi Henrique VIII, né? Ele morre. Thomas More escreveu uma obra chamada Utopia, um filósofo político moderno também. Então ele defendia a liberdade religiosa, mas limitada. Liberdade religiosa para os protestantes. Os católicos não. Então o catolicismo era perseguido por ele. Ele acabou desenvolvendo um governo militar, um militarismo, um governo autoritário. Ele era contra o autoritarismo do absolutismo, mas acabou implantando um governo autoritário. Né? E ele tinha uma perspectiva muito mais do pragmatismo político. Ele estava muito mais preocupado com a prática do que com o ateu. Ele não era um grande teórico aí. Então ele começou como inexpressivo membro do parlamento. O parlamento é que fazia as leis, tentava colocar limites no poder do rei. O Cromwell ganhou proeminência durante a Guerra Civil Inglesa. A Guerra Civil começa no século XVII. Né? Ele mostrou-se um eficiente líder militar, e depois também vai acontecer na França. Né? Na França, na Revolução, já no século XVIII, um outro líder militar que vai se destacar e vai chegar ao poder vai ser o Napoleão Bonaparte. Né? Ele mostrou-se um eficiente líder militar das forças parlamentaristas em sua vitória sobre os monarquistas. Né? Uma disputa dos parlamentaristas que queriam colocar limites ao poder do rei e queriam ser responsáveis por fazer as leis. Né? Foi um dos signatários, ou seja, ele assinou a sentença de morte do rei na época, Carlos II, que foi decapitado. Teve participação aí também na derrubada do monarca e foi motivado por religião política. Na verdade, ele era um puritano. Não via os puritanos serem perseguidos. O Carlos I defendia a igreja anglicana, que era a igreja reformada inglesa, né? Assim como também sua subsequente ocupação da Irlanda Católica, ele perseguiu os católicos. Defendia a liberdade religiosa, entre aspas, só para os protestantes, especialmente para os puritanos, que era a religião dele. Os católicos não, ele persegue a Irlanda Católica. Né? Ele ascendeu ao poder político durante o período da comunidade inglesa, o período de república, os períodos de república da história da Inglaterra. Até hoje ele é uma monarquia constitucional. Tem um parlamento, mas hoje o rei, o rei Charles, na verdade ele é praticamente um figurante, não governa mais. Os reis já tiveram maior participação, como a Rainha Vitória no século XIX. Atualmente os reis da Inglaterra são só figurantes. Eles reinam, mas não governam. Quem governa é o parlamento, o primeiro-ministro, eu não sei quem é o primeiro-ministro hoje lá da Inglaterra. Né? Tornando-se Lorde Protetor da Inglaterra, na verdade um ditador, né? Da Inglaterra, Gales é o Reino Unido, né? Os países que compõem o Reino Unido: Inglaterra, Gales, Escócia e Irlanda. Isso em 1653, no século XVII. Era visto por alguns aí como um ditador implacável, autoritário, né? E é também reconhecido como quem trouxe liberdade no período decadente da monarquia. Né? É uma contradição ambulante, ao mesmo tempo que era um ditador, ele vai garantir uma certa liberdade, mas uma liberdade mais no campo religioso, né? O período decadente da monarquia, substituindo aí como os fundamentos de uma democracia parlamentar. Depois a monarquia é restaurada e aí vira uma monarquia parlamentar, que é o regime de governo que impera na Inglaterra até hoje. Beleza? Esse é um pouquinho do Oliver Cromwell, no campo da filosofia política. Ele está nessa transição entre absolutismo e liberalismo. O absolutismo defendido por Jacques Bossuet e Thomas Hobbes, o liberalismo defendido por John Locke. John Locke também viu nesse contexto aqui, e ele defendia o liberalismo e o parlamentarismo. O liberalismo é a defesa das liberdades: liberdade de expressão, liberdade religiosa, liberdade de comércio, liberdade política, você poder eleger seus próprios governantes. E defendia também o parlamento, ou seja, o povo poder eleger os seus próprios governantes, seus representantes no parlamento. Ele está mais para o lado do John Locke do que para o lado do Hobbes e do Jacques Bossuet, os dois filósofos que viveram nesse contexto histórico e influenciaram as ideias que levaram a esses conflitos do qual Oliver Cromwell participou. Beleza? Entenderam? Alguma dúvida? Tranquilo? Está favorável? Por hoje é isso aí, galera.